Boa noite, turma. Primeiro, começando com máscara, que nós estamos aí em plena pandemia, mas como eu estou sozinho, eu posso retirar, viu? Cara mais bonito, professor mais bonito da instituição. Bom, eu vou começar com vocês aqui, falando sobre a questão dos sólidos geométricos. Tirando a máscara, agora eu posso. Porque aqui, ó, nós temos algumas situações de geometria plana e espacial que nós dependemos muito dos sólidos geométricos. Então eu trouxe aqui para vocês, só para relembrar mesmo, não sei se vocês já sabem, sobre o que é uma figura geométrica plana. Nós temos aqui um triângulo, tá? Fica aqui bonitinho. Nós temos um círculo também. Nós temos um retângulo e temos um quadrado. Tem outros, tem aqui o trapézio, tem o paralelogramo, que eu não trouxe, mas esses quatro aqui para a gente exemplificar, tá? Por que eu trouxe primeiro para a gente falar sobre as figuras geométricas planas? Nós temos que lembrar que a figura geométrica plana, ela tem área, ela não tem volume. Para exemplificar, que não dá para a gente ver, eu ia mostrar para vocês uma mesa, não tem como calcular o volume que cabe em cima de uma mesa, tá? Porque a figura tem que ter dimensões, no mínimo 3 dimensões, tá? Para calcular volume. Então, se eu pego uma mesa, que é uma figura plana, se eu for calcular o volume em cima dela, na hora que eu colocar o volume que cabe, na hora que a mesa quebrar, era o que cabia. Se eu for colocando, quebrou o que cabia. Então, para a gente conseguir visualizar isso aí, para vocês entenderem o que é uma figura espacial, aí eu trouxe aqui um paralelepípedo, tá? Que nós temos as faces retangulares, tá? Está aqui. Nós temos aqui um prisma com 6 lados, que é um hexágono, a base é um hexágono, então nós temos 6 retângulos formando esse prisma. Nós temos um prisma pentagonal, que são 5 lados, a sua base, e as faces são retangulares, e essas figuras são figuras regulares, que tem que prestar atenção e tem que falar que a figura é regular quando você estiver lá numa prova do Enem, porque as figuras regulares é que todos os lados são iguais e os ângulos iguais, tá? Não pode esquecer não. Nós temos um cilindro, também que está aqui, tá? Depois nós vamos fazer aqui a planificação dele. Nós temos aqui o cone, nós temos a pirâmide de base quadrada e faces triangulares. Nós temos a pirâmide de base retangular, é muito importante fazer essa diferenciação aqui. Nós temos a pirâmide de base triangular e as faces triangulares. Nós temos o tetaedro, tá? Que é uma pirâmide com triângulos. Nós temos a esfera e aqui nós temos o cubo. Muito cuidado com a palavra cubo, porque se for grande é cubão, se for pequeno é cubinho. Então, nós temos aqui as arestas, tá? Dessas figuras. Então, o que ocorre? Por que eu estou falando sobre isso aqui? A importância da geometria espacial, da geometria plana dentro do Enem. Se você prestar atenção, todas as provas do Enem têm alguma questão relacionada com geometria. Às vezes até trazendo uma parte da plana e alguma parte da espacial. Ou na espacial que engloba tudo, tá? Então, para fazer isso, para exemplificar mais ainda para vocês, essa caixa que eu trouxe aqui, ó, ela é um exemplo de um paralelepípedo. Por que ela é uma figura espacial? Porque ela tem largura, altura e comprimento. Ela tem 3 dimensões. É quando se fala do espaço tridimensional, é isso que nós poderíamos pegar aqui e falar um pouco sobre o sistema linear com 3 equações, que dá para visualizar muito bem o que é a geometria espacial, tá? Quando você pega um sistema com 3 equações, com 3 variáveis, nós temos x, y, z. Aí dá para você formatar essas figuras de boa lá, tá? Isso aí seria uma outra aula diferente. Então, o que a gente trouxe aqui? Imagine quando uma empresa ela quer fazer uma embalagem chamativa para um certo produto. Então, para saber quais as dimensões que ela vai usar para fazer uma embalagem de acordo com o que ele quer, seja ela uma figura
de um prisma com 6 lados, ou com 5 lados, ou o que ela quiser, eu peguei um exemplo aqui de um paralelepípedo retângulo, onde nós temos as dimensões da largura, do comprimento e da altura, tá? Só para exemplificar para vocês. Quem faz isso aqui? Quando a empresa pede, ela vai pedir um engenheiro de... fugiu o nome aqui agora. Espera aí que eu vou lembrar aqui. Lá na computação gráfica. Ele pede um engenheiro da computação, vai na computação gráfica e o cara vai mostrar para ele o que está sendo feito, tá? Então, o que ocorre aqui? Quando ele vai fazer isso aqui, o produto que a pessoa quer, que o lojista quer, que a indústria quer, então ele calcula já para eles o que vai caber aqui dentro. Mostra para eles as dimensões, tá? E o cálculo é feito. Gostou da embalagem? Então vamos fazer. Nesse caso aqui, para ele saber quanto que ele vai gastar de papel, ele tem, eu pego um pincel, só para você entender, observar aqui a figura. Nós temos aqui, ó. Essa figura é um retângulo, mas ele também está de cá. Nós temos um retângulo de cá e aqui, aqui e aqui. Então nós temos duas vezes, para a gente calcular essa área aqui, duas vezes. Vamos chamar de A, B e C aqui, ó. AB mais AC mais DC. Então vou encaixar essa área aqui. Eu posso usar o A, como posso usar o S, tanto faz. Como eu fiz as medidas aqui, ó, já calculei, só para você entender quanto que ele vai gastar de material para fazer essa embalagem aqui. Aqui mede 11 centímetros, vamos chamar de A. Vamos chamar aqui de B. Alguém tem um calculador aí? 27 mais 11 vezes 9,7 mais 27 vezes 9,7. Então a área que ele vai gastar aí tem 11 vezes 27, 297. 11 vezes 9,7, 106,7. 27 vezes 9,7 é a minha assistente ali que está fazendo as contas, tá, gente? 261,9. Então a área que ele vai usar de papel, quantidade de papel, faço para mim dar isso. 297 mais 106,7 mais 261,9. 665,6. Vezes 2. Deu errado. 1.331,2 centímetros quadrados. Isso aqui é a quantidade de papelão que ele gastou para fazer essa embalagem, tá? Agora, mas o que pede para nós é o volume. O que vai caber aqui dentro? Aí, quando for tratar de volume, nós vamos fazer o produto das 3 dimensões, ou seja, 11 vezes 27 vezes 9,7. E assistente de assuntos aleatórios? 27,9. Não. 27, né? 11 vezes 27 vezes 9,7. R$ 2.880,9 centímetros cúbicos. É o que vai caber dentro dessa embalagem que nós fizemos aqui agora. Tá ok? Então, o que ocorre? Isso aqui eu fiz para exemplificar para vocês, só para a gente relembrar, tá? Então, agora, o que nós temos aqui? Eu trouxe algumas questões que já são direcionadas, que já aconteceu no Enem. São questões que não precisa a pessoa ficar com medo, não precisa. São questões simples que quem estudar, tá? Que depende disso, tem que estudar. Quem vem para a Finon quer tudo de bom, você vai estar conosco aqui, nós estamos fazendo isso por vocês.
algumas figuras que nós temos aqui, a questão simples para você entender, uma questão 3 aqui, fala assim, eu vou ter que ler porque não teve como eu jogar ela aqui no quadro, tá? Então vou ler para vocês aqui. Maria quer inovar em uma loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Agora eu vou ter que chegar perto para você ver as planificações aqui, ó. Esta e esta. Ele planificou aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó, que foi o cilindro, o prisma com 5 faces e um tetraedro que também é a pirâmide. É a planificação que nós temos aí, tá? Então, dentro das figuras geométricas que ela propôs aí, que foi proposto, a pergunta é o seguinte: quais serão os sólidos geométricos que Maria poderá obter a partir dessas planificações? As planificações eu trouxe aqui para você entender. Aqui nós temos o prisma com 5 faces, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A planificação dele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 retângulos, e aqui você tem o quê? Um pentágono, que está aqui, tá? Uma base pentagonal. Então, quando a gente vê isso aqui, e lá na atividade que ela postou, você vai ver que a segunda figura que nós temos aqui, ó, é exatamente a planificação do prisma com base pentagonal, tá? A segunda que ela posta aqui, a primeira, no caso, desculpa, a primeira figura que ela postou aqui, ó, essa planificação aqui, nós temos a planificação, que aqui está, do cilindro. Essa planificação do cilindro. Então, o que a gente já tem aqui do desenho que ela postou? Nós temos, primeiro, o cilindro, depois do prisma, e aqui do tetraedro, que é esse aqui, ó, que nada mais é do que uma pirâmide de base triangular. Onde você mexer aqui dá um triângulo, tá? Então, observa aqui. Então, lá nas questões, nas opções de resposta, ela colocou na letra A, aí, ó, cilindro, ficou fácil, prisma de base pentagonal e pirâmide, que é o que nós vimos a planificação aqui agora, tá? Bom, partindo daí, vem uma questão interessantíssima aqui agora, que é sobre uma fábrica. Aí todo mundo vai gostar. Ela produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos. Essa é a questão. Eu vou ter que ler, que infelizmente eu não consegui jogar o quadro, tá? E de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo, que vem a ser isto aqui, tá? Medem 3 centímetros. O mais importante aqui é que eu não tenho um apagado na frente. Nós temos aqui o que é interessante para você trabalhar, não estou de costas para vocês, mas estou falando do mesmo jeito. Para nós vermos aqui o quanto é importante prestar atenção. Ele fala assim, que a barra de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3 centímetros de largura, vou pôr L aqui, 3 centímetros, 18 de comprimento e 4 de espessura. É o que tem. E ele fala o seguinte, que a fábrica produz um formato de paralelepípedo de cubos com o mesmo volume. Então, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Bom, como é que a gente vai fazer o volume de um cubo? Lembrando que a figura do cubo, eu já mostrei para vocês ali, eu vou fazer um cubo normal, né, Thaís? Não vai ser o que eu falei lá no início. Imagine isso aí, tá? Então, se é cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Tudo é A. Então, o volume de um cubo é A vezes A, porque é o produto das dimensões. Então, é A ao cubo. Se eu tenho aqui no paralelepípedo, eu tenho a largura, o comprimento e a espessura da barra de chocolate, e ele fala que os volumes são iguais, o que eu vou fazer? Se eu quero o volume do paralelepípedo, vai ser 3 vezes 4 vezes 18, que vai ser igual ao volume do cubo, que é o que fala lá no enunciado. Então, aqui vai dar 216,
Tô bom de cabeça hoje, Thaís? Tá, certinho. 216 centímetros cúbicos, que vai ser igual a A ao cubo. Como ele quer saber, lá no enunciado, ele quer saber o valor da aresta do cubo, então eu vou fazer que A vai ser igual a raiz cúbica de 216 centímetros cúbicos. Simplifiquei, vai teremos 6 centímetros. É uma questão simples que a gente pode explorar bem, mas são questões que caem em Enem, tá? Então essa aí também foi uma questão do Enem, e nós teríamos como resposta a letra B de bola. Bom, continuando ainda dentro da geometria, vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui já vai mais na prática, e quem quiser ser engenheiro, viu? É bom já ir trabalhando aqui, que já está gravado, e já posso apagar. Não tem problema, a tinta do pincel da Cristiane está falhando. Pincel assim, vai ficando mais velho, começa tudo a falhar, né, Cristiane? Não merece. Todos. Isso é na vida real também, é assim, né? Então aqui, ó. Deixa eu falar, né, Cristiane? Cristiane não quis deixar a gente assistir a aula dela de português, né? Ela é campeã, professora nota 10 na redação. Não quis deixar não, viu, gente? Na minha aqui tem galera, tem Thaís, tem ela aqui, ó. Eu gosto que tenha gente, senão perde a graça. Tem uma questão aqui interessante, Cristiane, Matheus, você agora. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita. Na seguinte proporção, ó, cimento, uma parte, areia, 4 partes, e brita, 2 partes. É interessante esse exercício para você compreender a coisa da proporcionalidade. Tá trabalhando duas coisas, além da geometria, está trabalhando a proporcionalidade. Para construir um contrapiso numa garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneiro com 14 centímetros cúbicos de concreto. Então aqui, ó, 14. E são os dados que eles trazem para a gente. Aí vem a pergunta: qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga do concreto trazido pela betoneira? Bom, se nós somarmos aqui, ó, é interessante. Nós temos 7 partes, ó, uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então isso aqui tudo somado dão 7 partes, tá? Aí ele pergunta aqui a proporcionalidade para cimento. Quantos metros de cimento? Então observa, o cimento é uma parte em 7, a areia são 4 partes em 7, e a brita são 2 partes em 7. Só que a betoneira que o caminhão trouxe são 14 centímetros cúbicos de concreto, está tudo misturado. A pergunta que é o mais importante: atenção, o futuro não espera. Reinvente-se para o amanhã e comece hoje. Venha para a Faculdade Finontec Soma e faça a graduação dos seus sonhos. A Finontec Soma oferece cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e extensão, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Ligue 3311 2012 ou 988 23 81 61. Faça o vestibular online www.finon.edu.br. Faculdade Finontec Soma, ensino de excelência capaz de construir e reconstruir conhecimentos. Voltando aqui, para a gente não perder qual é o volume de cimento em metro cúbico na carga de concreto trazido pela betoneira? Se o cimento é uma parte em 7 e a quantidade de concreto é 14 centímetros cúbicos, então ficou fácil. É 14 vezes 1 sobre 7. Vai ficar 14 dividido por 7, 2 centímetros cúbicos. Que é uma questão simples, tá? Fácil de cair no Enem aí, e as pessoas, que era difícil, mas não é difícil. É questão apenas da gente poder prestar um pouco de atenção, tá? Ixi, estava 10 minutos.
Tem uma outra questão aqui, que essa eu achei mais interessante e que vai exigir muito de interpretação. Vou mostrar para vocês aqui e eu vou ler depois a figura. Figura aqui. Essa figura aqui, ó. Tá? Eu vou ler para vocês aqui, são questões selecionadas. Ela é assim. Alguns objetos, durante a fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. A figura é essa aqui. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Bom, ele já falou aí que o volume, que ele quer saber da água que está lá dentro, o que vai acontecer? Se ele colocar um objeto dentro, essa água só pode subir, não tem jeito dela baixar. E ela vai subir na mesma proporcionalidade do que está sendo colocado, tá? É uma questão simples. Então, o que ocorre aqui? Como se a água já está aqui, e ele já nos deu as medidas da base, então eu quero saber a altura que vai subir isso aqui, tá? Então, o que ocorre? Se ele falou que é 2.400, eu achava apagado, eu achei. E H é a altura, que é o que nós temos que interpretar ali. Então, se eu tenho que a base mede 30 vezes 40, a altura é que eu não sei. Mas eu sei que o volume que está sendo colocado lá é 2.400. Isso o problema trouxe para a gente. Então, quando eu resolver isso aqui, 30 vezes 40, eu já sei que é 1.200. Olha para você, então vai subir aqui, ó. Nós vamos ter uma altura de 2 centímetros. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai ficar com 22 centímetros. Letra C aqui, ó. O nível sobe 2 centímetros. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Antes aqui, ele tinha esse espaço pequeno aqui, ó. Se tudo era 25. E aqui esse pedaço era assim, então ela tinha 20 centímetros de altura. Como ela subiu 2, vai ficar com 22 centímetros. Tranquilo? Então são questões assim que a gente espera ter ajudado, porque é vocês que vão fazer a prova. E lembre-se que Finon é tudo de bom. Nós estamos aqui para ajudá-los. E os professores que aqui estão fazendo de coração e querendo que vocês tenham o melhor desempenho possível nessa avaliação que vai vir. Porque teve esses problemas de pandemia, tivemos tudo aí, que ninguém tem culpa disso, e a pandemia está aí e não parou, mas a Finon, nós professores e a instituição está preocupado com todos vocês e estamos aqui para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e que as próximas, o próximo ano aí, 2021, nós já estamos em 2021, né? Que esse ano vocês possam vir para a Finon, fazer parte aí conosco, ter aula conosco, da melhor maneira possível. É isso que a gente espera, mesmo que não seja aqui, mas que continue a estudar, que é o mais importante hoje que a gente vê, é você estudar, tá? Abraços, beijos, ficam com Deus, protejam-se, usem máscara e lembre-se, sem camisinha não dá. Oi pessoal, eu sou a professora Priscila Tótaro, eu sou professora dos cursos da Saúde, da Agronomia e da Medicina Veterinária da Faculdade Finon. Eu sou bióloga e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os pontos principais que caem na prova do Enem. Então a gente vai discutir aqui um pouco quais que são os tópicos mais importantes, aqueles que são mais frequentes na prova, aqueles que caem com mais frequência e que é mais importante para estudar numa revisão, num momento assim próximo da prova que você queira revisar um assunto. A gente vai relembrar assuntos que vocês já estudaram durante todo o ano e que vocês precisem relembrar e recordar para fazer a prova quando a prova estiver aproximando, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre os assuntos que caem na prova de ciências, da natureza, e a gente vai ilustrar um pouquinho quais são os conteúdos para que vocês possam usar essas informações para montar o roteiro de estudo de vocês, ok? A gente vai começar falando um pouco sobre a questão da ecologia.
A ecologia é um dos principais assuntos do Enem, é uma matéria forte no Enem, e a gente sempre tem que pensar na questão dos ecossistemas, se lembrar de estudar, saber caracterizar os ecossistemas e principalmente também os biomas brasileiros. Então a gente tem que lembrar quais são os biomas do Brasil, saber caracterizar, saber explorar um pouquinho também as características de cada um deles. Passando um pouco dessa questão do ambiente, começando a falar sobre os seres vivos e os organismos, a gente também precisa se atentar para as relações tróficas e para o fluxo de energia entre os seres vivos. Então a gente precisa recordar quais são os organismos produtores, quais são os organismos consumidores, quais são os organismos decompositores e o que cada um faz dentro de um ecossistema, dentro do funcionamento de um sistema da ecologia de uma região. Então a gente precisa estar atento para isso também. Lembrando que a gente precisa saber quais são os organismos autotróficos, quais são os organismos heterotróficos, a gente precisa caracterizar e saber bem qual é o papel da fotossíntese no fluxo de energia, qual é o fluxo da energia, qual é o animal que consome, quem é o organismo que produz a matéria orgânica, como que os organismos se alimentam, como que isso funciona. Então é muito importante para a gente isso também. Dentro disso, a gente precisa lembrar dos ciclos biogeoquímicos, que falam sobre os elementos na natureza. Então a gente precisa recordar o ciclo da água, saber quais são as formas de água que existem no planeta, onde que esse recurso se concentra, saber quais são os processos que agregam água para a nossa atmosfera, quais são os processos que devolvem a água para o planeta na forma líquida. Então a gente precisa estar bem ligado nesse processo. Além da água, a gente tem o oxigênio, a gente precisa saber o papel que o oxigênio faz, o papel que o oxigênio desempenha na atmosfera, que ele é o papel principal na respiração dos seres vivos, então a gente precisa se lembrar disso. Lembrar que o oxigênio, o gás, ele também participa da formação de outras moléculas como o ozônio. Aí a camada de ozônio é muito importante para proteger o nosso planeta contra os raios ultravioleta, contra o superaquecimento. E foi super importante também na hora de promover novas formas de vida lá nos anos passados da formação da Terra. Então é super importante a gente se atentar para isso também, como que funciona o ciclo do oxigênio, lembrar que a respiração é um processo, que a fotossíntese é outro processo e que a produção de oxigênio, o consumo de oxigênio tem que estar equilibrado. Então esses dois processos eles se intercomunicam porque um produz e o outro consome oxigênio, certo? Um outro elemento que é muito importante da gente discutir é o carbono. Então a gente precisa saber no ciclo do carbono como que funciona, aonde que esse ciclo começa, pensar também no processo de fotossíntese, novamente voltando nos organismos fotossintetizantes. Então a gente precisa pensar que lá na fotossíntese vai haver fixação do CO2 e que esse gás carbônico vai ser usado para produzir, o carbono do gás carbônico vai ser incorporado numa molécula orgânica, que é a molécula de glicose. Então a gente precisa se lembrar que essa molécula de glicose vai ser consumida pelos organismos fotossintetizantes, mas também por outros organismos que vão consumir esses organismos produtores. Então a gente já relaciona com o primeiro tópico que a gente comentou, das relações tróficas. Então a gente precisa pensar que a respiração dos seres vivos também libera gás carbônico no ambiente, que a queima de combustíveis fósseis libera carbono e gás carbônico no ambiente. Então a gente tem que lembrar das fontes de produção, de lançar carbono, gás carbônico no ambiente e quais aquelas que recolhem o carbono do ambiente, que é no caso o processo de fotossíntese. Então é muito importante a gente lembrar do ciclo do carbono. Por último, dentro dos ciclos biogeoquímicos, a gente precisa pensar no nitrogênio. Então a gente tem que lembrar como que nós, seres heterotróficos, conseguimos obter nitrogênio para sintetizar aminoácidos, para sintetizar nucleotídeos. A gente obtém através da alimentação. Mas e as plantas? Qual que é o processo pelo qual uma planta obtém nitrogênio para fazer todas as suas funções vitais, para fazer seus processos de síntese, por exemplo? Então a gente tem que lembrar da fixação do nitrogênio, das bactérias nitrificantes, das bactérias desnitrificantes, e aí lembrar como que esse nitrogênio circula do ambiente para a planta e da planta para o ambiente. Isso é muito importante também, certo? Lembrar que nós devolvemos o nitrogênio para o ambiente através das nossas excretas nitrogenadas. Então os vertebrados, os animais, eles
possuem diferentes excretas nitrogenadas, ureia, amônia e ácido úrico, que são formas da gente devolver nitrogênio para o ambiente. Então, isso também faz parte do ciclo do nitrogênio, certo? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Dentro disso tudo, ainda no processo de falar da ecologia, a gente precisa discutir muito os problemas ambientais. Então, a gente pode aproveitar para pensar em quais problemas ambientais são ocasionados pela atividade humana, como que o modo de vida dos seres humanos hoje pode influenciar nas questões ambientais, como que a atividade humana vai promover problemas ambientais e como que isso pode ser melhorado. A gente precisa pensar em crescimento populacional, o padrão de consumo da sociedade frente aos recursos naturais. A gente precisa pensar em alterações abióticas, ou seja, alterações que os seres humanos podem fazer no ambiente. Aí a gente precisa sempre estar recordando as formas de poluição que existem, poluição sonora, poluição do ar, poluição por uso de produtos não biodegradáveis. Então, essas formas de intervenção humana e produção de resíduos, no ambiente também são muito importantes da gente recordar. A gente precisa pensar nos processos ambientais que são importantes, o efeito estufa, a acidificação dos oceanos, o aquecimento global, as queimadas. Então, todos esses processos, o uso de combustíveis fósseis, entre outros, a gente precisa se recordar. Lembrando sempre que a gente precisa pensar nisso tudo dentro de uma ótica também de desenvolvimento sustentável, um assunto que a gente pode também se preocupar com ele, que é o ponto de vista de poder permitir o desenvolvimento da sociedade ou manter um desenvolvimento que esteja alinhado também com o processo de preservação do meio ambiente. Isso é muito importante, a gente consegue relacionar isso com vários outros conteúdos. Então, dentro da ecologia, é isso mais ou menos que a gente precisa se lembrar. Um dos pontos muito importantes também no Enem, gente, é a citologia, a biologia celular, o estudo das células. Então, o que é importante a gente saber dentro desse tópico? Primeiro, dizer o que é uma célula, classificar uma célula, definir uma célula e principalmente classificar os tipos celulares, isso é muito importante. Então, a gente saber a diferença entre procariotos, eucariotos, entre célula animal e vegetal e os demais organismos, uni ou pluricelulares, a gente conhecer que tipos de células formam os organismos, certo? A estrutura celular também é muito importante, então conhecer a membrana plasmática, a composição e principalmente também o transporte de membrana é um assunto que pode aparecer com frequência. É importante a gente pensar nas organelas, no funcionamento das organelas, então relembrar todas aquelas organelas, lisossomo, complexo de Golgi, ribossomos, pensar no funcionamento, pensar na função, na aplicabilidade, como que isso opera dentro de uma célula. E lembrar principalmente da mitocôndria, porque ela envolve processos metabólicos muito importantes. Então, a gente precisa saber da composição da mitocôndria, saber quais os processos acontecem, em quais compartimentos mitocondriais que acontecem, para a gente poder descrever bem essas vias metabólicas, relacionando elas com a organela, certo? A gente precisa também se lembrar da origem da mitocôndria, a teoria que envolve a origem da mitocôndria, para a gente saber de onde essa mitocôndria pode ter evoluído e assim, linkando com uma célula vegetal, a gente também pode fazer o mesmo raciocínio para o cloroplasto, conhecer bem essa organela, saber como é o funcionamento, saber os compartimentos que estão envolvidos na fotossíntese e principalmente, e também a teoria de origem do cloroplasto, como que o cloroplasto evoluiu nas células vegetais e como que ele é importante para as células vegetais, o processo evolutivo dessa organela, o que ela agregou para a célula e para os organismos vegetais. É muito importante. Atenção, o futuro não espera. Reinvente-se para o amanhã e comece hoje. Venha para a Faculdade Finon Tec Soma e faça a graduação dos seus sonhos. A Finon Tec Soma oferece cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e extensão, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Ligue 3311 2012 ou 988 23 81 61. Faça o vestibular online www.finon.edu.br. Faculdade Finon Tec Soma, ensino de excelência capaz de construir e reconstruir conhecimentos. A gente se lembrar disso. Precisamos lembrar também de
metabolismo energético, não só relacionado com a mitocôndria, mas é bom que a gente lembre, que a gente se recorde da bioquímica dos processos, então que a gente saiba definir fermentação, que a gente saiba diferenciar fermentação da respiração, que a gente saiba definir a respiração, que a gente saiba na linha evolutiva qual que surgiu primeiro, qual que é mais eficiente e por quê, e como que uma se sobressaiu, os organismos que realizam respiração se sobressaíram sobre os organismos que realizam fermentação. Isso é muito importante, então a gente tem que se lembrar disso também, não só sob a ótica da mitocôndria, mas também sob a ótica da via metabólica em si, que é a respiração, linkando com a forma alternativa que é a fermentação. Isso também é muito importante. Lembrar, gente, de proteínas, estrutura de proteínas, funcionamento de proteínas, principalmente as enzimas. Lembrar dos fatores que influenciam a atividade enzimática, lembrar os critérios para o funcionamento das enzimas, tudo isso é muito importante, certo? Precisamos também conhecer estrutura de DNA, RNA, processos como síntese proteica, transcrição. A gente precisa ter uma noção muito ampla de como que isso acontece e de como que isso tem relação, por exemplo, com o nosso código genético, como que isso tem relação com a expressão gênica, como que isso pode ter relações com doenças de origem genética. Então a gente precisa conhecer os ácidos nucleicos também para discutir muitos outros tópicos. É muito importante para a gente também, certo? Além disso, um outro tópico que costuma aparecer muito é a questão da fisiologia humana. Então, gostam muito de cobrar sistemas. E aí a gente pode pensar no sistema digestório, por exemplo. Vitaminas é um assunto muito cobrado. Funções fisiológicas, hormônios digestivos, como que funciona, também pode aparecer. Então, a gente tem que pensar também, principalmente em processos patológicos, processos de risco, né, condutas que a gente adota na vida que podem colocar em risco o funcionamento dos nossos órgãos e do sistema digestório, também é importante. A mesma coisa vale para um sistema respiratório, por exemplo, para o sistema urogenital, para a gente saber como que funciona, como que é organizado. Para o sistema renal também é muito importante a gente saber como que funciona, quais são os fatores de risco, quais são as patologias que podem acontecer, quais são as atitudes, o meio de vida, o hábito que pode induzir o aparecimento de alguma doença ou de alguma intercorrência. Isso também é muito importante. Dentro do sistema cardiovascular, a gente tem muita coisa para discutir na questão de fatores de risco. Então, a gente pode discutir, pensar a questão de hipertensão, questão de arteriosclerose. Tudo isso a gente pode relacionar os hábitos de vida, né, dos seres humanos com as funções, o funcionamento dos sistemas que a gente conhece. Isso também é algo que a gente deve se atentar bastante, certo? Um outro ponto muito importante também, gente, na biologia é a questão da evolução, e aí ela aparece não muito como questão conceitual, mas muito como questão de entendimento, da gente entender como que os organismos evoluíram, principalmente as adaptações que os organismos têm, as adaptações ao modo de vida dos organismos. Então a gente precisa pensar, por exemplo, principalmente nas adaptações da conquista do ambiente terrestre. Como que os organismos passaram do ambiente aquático para conquistar o ambiente terrestre? E aí a gente precisa pensar em todas as adaptações que foram feitas, que esses organismos adquiriram ao longo do processo evolutivo, que fizeram com que eles conseguissem e fossem capazes de sobreviver no ambiente terrestre, que é um ambiente onde eles estão sujeitos a ressecamento. Então, todas as maneiras, todos os recursos que eles desenvolveram para se proteger de uma perda de água, a gente precisa conhecer e saber discutir. E aí a gente precisa, para isso, discutir sistemas também. Então a gente precisa discutir o sistema tegumentar, a gente precisa discutir o sistema respiratório, a gente precisa discutir o sistema excretor. Então a gente precisa pensar no tipo de respiração que esses animais adquiriram, como que as respirações acontecem no ambiente terrestre, como que elas aconteciam no ambiente aquático, a evolução do sistema respiratório. A evolução do sistema cardiovascular e a capacidade de regulação da temperatura também a gente precisa explorar. Pensar no sistema excretor, como é que o sistema excretor evoluiu para que esses organismos adaptassem para um ambiente terrestre e evitassem perda de água excessiva. Como que isso aconteceu? A gente precisa saber das excretas nitrogenadas, quais excretas acontecem em quais grupos e por quê, qual dessas excretas é mais concentrada, é menos concentrada, é liberada mais diluída e por isso gasta mais água. A gente precisa saber tudo isso,
certinho, certo? Outra adaptação também que é muito importante é a questão reprodutiva, a questão daqueles organismos que têm fecundação interna ou fecundação externa, organismos ovíparos, organismos vivíparos. Quais são as adaptações que existem nesses organismos que permitem que eles tenham uma reprodução no ambiente terrestre e dentro da própria reprodução. A gente precisa pensar quais são as adaptações que um animal ovíparo precisa fazer para que ele possa colocar um ovo que vai se desenvolver fora do seu corpo, e quais que são as adaptações e as estruturas associadas ao embrião e ao feto durante um desenvolvimento intracorpóreo, né? Um animal vivíparo que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então a gente precisa também relacionar a reprodução com o processo evolutivo, certo? Isso também é muito importante. Pensar como que o tegumento evoluiu, saber diferenciar o tegumento dos répteis, o tegumento das aves, o tegumento dos anfíbios e dos mamíferos, saber o que o tegumento faz para evitar uma perda de água. E essa evolução, gente, ela não é para a gente focar também só em animais. A gente pode pensar também na biologia vegetal, a gente pode pensar também nas plantas. Então a gente tem que saber, tanto para animais quanto para plantas, quais que foram as adaptações que permitiram que esses organismos vivessem num ambiente terrestre, né? O que na planta faz com que ela evite uma perda de água excessiva? O que na planta faz com que ela consiga fazer trocas gasosas com o meio? Né? Quais são os organismos vegetais mais evoluídos e por quê? Né? Aonde que eles se adaptaram, inclusive nos ciclos reprodutivos, todos aqueles ciclos que a gente conhece na reprodução dos vegetais. Né? Então, mais do que a gente decorar os ciclos e os nomes que estão envolvidos, a gente pensar em que pontos daquele ciclo de reprodução de um vegetal, por exemplo, seja uma gimna, angiosperma, briófita, enfim, a gente pensar em que pontos daquele ciclo reprodutivo que são decisivos para que aquele grupo seja mais evoluído e se sobressaia sobre os demais, né? E não só características reprodutivas, mas também as características estruturais, morfológicas, para a gente entender como que funciona e como que isso é evolutivamente importante, como que isso faz com que os organismos vivam e sobrevivam e se sobressaiam no ambiente, certo? Isso também é muito importante. Um outro ponto também muito importante, gente, que costuma aparecer bastante nas provas, é a questão de saúde humana. E aí a gente precisa voltar também para a questão do saneamento básico. Então, não somente conhecer as doenças, mas pensar, por exemplo, no fator ambiental das doenças. Então a gente precisa pensar na questão de doenças parasitárias, por exemplo. A gente pode pensar muito em verminoses, doenças que são transmitidas por vetores, a gente pode pensar em doenças que são transmitidas por problemas ambientais, por poluição ambiental ou por ausência de saneamento básico. Isso é muito importante. Saber que a estrutura das cidades, a estrutura da ocupação desordenada muitas vezes pode favorecer o aparecimento dessas doenças, pode favorecer a proliferação de vetores ou a proliferação de parasitas ou colocar a população em contato mais intenso com esses vetores ou com esses parasitas. Então é muito importante a gente se lembrar disso também. Pensar na questão, principalmente, de saber o que é um agente etiológico, saber qual que é uma medida profilática, saber quais que são as medidas de controle de uma doença, para a gente poder correlacionar com os vetores, com o próprio parasita, com hábitos humanos, aquilo que a gente pode trabalhar para evitar a disseminação das doenças humanas também é muito importante. Dentro das doenças, a gente tem que pensar também em doenças de origem genética, então a gente precisa saber discutir a origem de síndromes genéticas, a gente precisa discutir como que isso acontece, a gente precisa entender como que essas doenças elas existem, né? A gente pode até considerar relacionar isso com políticas públicas, isso também é muito importante, certo? E por último, a gente precisa pensar no sistema imunitário, no sistema imune, que a gente pode ver que está muito atualmente em discussão. Então a gente precisa lembrar sempre da questão da especificidade e da memória do sistema imune. A gente precisa saber falar sobre antígenos, a gente precisa saber falar sobre anticorpos, precisa saber muito sobre a questão da imunidade humoral e da imunidade celular. A gente precisa saber quais são os componentes dessa imunidade, a gente precisa saber sobre imunidade inata e imunidade adquirida. Então a gente precisa saber separar as duas coisas, saber quais são as frentes de defesa do nosso corpo, em que momentos elas vão ser ativadas e por quê, e como elas vão funcionar. A gente precisa pensar
nos linfócitos, conhecer os 2 tipos de linfócitos principais, saber o que eles fazem, linfócito T e linfócito B, é muito importante. E principalmente, gente, saber discutir as formas de imunização para seres humanos e animais. Então, a gente precisa discutir imunização ativa e a imunização passiva. Então, a gente precisa saber discutir soros e precisa discutir vacinas. Então, a gente vai precisar saber diferenciar, saber o que significa uma vacina, saber como que uma vacina é produzida, saber qual que é o objetivo da vacinação e qual que é o objetivo de se aplicar um soro, saber quais que são as formas que cada um deles vão ser usados e por quê, saber em que motivo a gente vai ter para aplicar um soro ou para aplicar uma vacinação. Então, a gente tem que conhecer isso também, certo? Saber de que forma que o sistema imune trabalha com essas 2 formas de imunização, por que elas são tão necessárias e por que elas são úteis e em que momento elas vão ser úteis. Isso também é super importante, certo? Dentro de genética, gente, é muito importante também, voltando agora para um outro tópico, para a genética, é muito importante a gente saber também a questão do genoma humano, saber discutir algumas características do genoma humano, saber discutir problemas genéticos, saber discutir as formas de herança, saber discutir os tipos de herdabilidade, saber discutir tudo isso é também muito importante. Uma coisa que costuma aparecer muito é a determinação do fator RH, que é muito importante, que muito provavelmente vocês já estudaram e que é bom que a gente conheça bem quais são os determinantes dos fatores, como que funciona, tudo certinho. Então, essas são as principais questões que a gente pode pontuar. O objetivo aqui é que a gente comente sobre os assuntos para que vocês relembrem, para que vocês puxem na memória esses assuntos e que vocês possam, no momento de fazer uma revisão, correr atrás desses tópicos que a gente acabou de falar, tá? Eu espero que tenha sido útil e agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço! Estou aqui para uma aula de redação com abordagem dos pontos importantes para que você, estudante, chegue à nota 1000 no Enem. Nós hoje trataremos das 5 competências as quais são utilizadas para a avaliação da sua redação. Antes de escrever a sua redação, pense que a sua redação ela tem um examinador ou examinadores e que ele vai observar desde a estética do seu texto. Assim, preste atenção na paragrafação e na legibilidade da sua letra. A prova de redação do Enem, ela exige a produção de um texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, você vai discorrer sobre um tema que vem abaixo dos textos motivadores e vem em negrito. Quando você lê, consegue identificar esse tema, você posiciona-se acerca desse tema. É necessário, então, na sua introdução, a construção da sua tese. Logo abaixo da sua tese, vem o quê? Os seus argumentos no desenvolvimento. E esses argumentos é que sustentarão o seu ponto de vista. E por último, na sua conclusão, como os temas do Enem tratam de problemas sociais, econômicos, culturais, políticos, é necessário que você escreva uma proposta de intervenção que possa minimizar esse problema ou solucionar. Antes de falarmos sobre as 5 competências que levam você à nota 1000 no Enem, nós vamos discutir acerca das razões para se atribuir nota 0 a uma redação no Enem. Primeira situação, quando você foge totalmente ao tema. Como é fugir totalmente ao tema? Como, por exemplo, no Enem de 2014, em que exigia-se que se falasse acerca da publicidade infantil em questão de Brasil. Quem, por exemplo, falou sobre a erotização na infância, fez o quê? Fugiu ao tema. No Enem 2018, quem não falou sobre manipulação dos usuários por meio da internet, o que aconteceu? Tirou também nota
0, porque fugiu ao tema. Outro exemplo do que pode levar a nota 0 à sua redação: não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, como aconteceu em anos anteriores, de candidatos escreverem receita de miojo no meio do seu texto, ou você escrever um bilhete no meio do seu texto, direcionado ao examinador, às pessoas que vão avaliar a sua redação. Ou seja, se no meio do seu texto, entre o seu texto, você escrever algo que não tenha nada a ver, um poema ou outro, a sua redação também obtém nota 0. Se o seu texto tiver menos de 7 linhas também, não é corrigido. É necessário que tenha mais de 7 linhas e, atenção, nenhuma cópia de nenhum dos textos que vem na prova e nem dos textos motivadores. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, ou seja, se você propõe xingamentos, ou às vezes tem o hábito no dia a dia de finalizar uma prova com desenho e tudo, fazer um coraçãozinho em cima do pingo do i, reforçar o ponto de interrogação com outras formas, preste atenção, pois esses podem ser erros que levem a sua redação à nota 0. Números e sinais gráficos. Prestando atenção que números e sinais gráficos apenas se esses não estiverem aliados à sua argumentação. Se você usou dados estatísticos e os utilizou, você faz parte do seu texto. Agora, se lá embaixo você, sem fazer relação nenhuma com o seu texto, com a construção do seu texto, você coloca números, então você obtém nota 0. Assinatura, nome, apelido, codinome, ou seja, se você ali rubricar, assinar, colocar suas iniciais ou quaisquer outros, também você obtém nota 0. E se a sua folha de redação ela estiver em branco, ou seja, mesmo que haja um texto escrito na folha de rascunho, mas que você não passe para a folha definitiva, você obtém nota 0. As 5 competências, vamos nelas? A competência número 1 diz respeito ao quê? Aos conhecimentos que você tem acerca da língua portuguesa. A competência 1 está relacionada aos conhecimentos que você tem de acentuação, divisão silábica, translineação, concordância verbal, concordância nominal, a pontuação que você vai fazer do seu texto. Então, como exige-se o registro formal, não admite-se que você utilize gírias, regionalismo ou quaisquer outras formas de registro não formais, porque a situação comunicativa do exame exige que você utilize essa variedade. A competência 2, ela vai tratar do tema, da compreensão do tema. Logo a pouco, eu falarei sobre alguns temas que já vieram. Além de compreender o tema, a competência 2 também exige que você compreenda o tema, estruture o seu texto dentro dos moldes de um texto dissertativo argumentativo. Vejam aqui alguns temas que já vieram no Enem em exames anteriores. Por exemplo, em 2015, solicitava-se que o estudante, o candidato, falasse sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você mencionasse no seu texto apenas a violência contra a mulher, sem falar da persistência, sem mencionar que já existem leis, já existem mecanismos para que não haja essa violência contra a mulher, então você incorreria em tangenciar o seu tema. Então leiam o tema, observem as palavras-chave para que você não se perca neles. Em 2016 veio o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos para combater, ou seja, se você falasse apenas sobre a intolerância religiosa e de modo algum mencionasse os caminhos para combatê-la, você tangenciaria o seu tema também. E
Um outro exemplo foi no Enem 2018, que trazia como tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Se você falasse apenas sobre a educação de surdos ou a formação delas, você não entraria no ponto-chave, na palavra-chave que era desafios para a formação. Então, ao ler o tema, procure essas palavras-chave. Algumas dicas para o Enem 2021, elas são importantes para que você, elas vêm no manual do INEP, elas vêm ali para que você tenha atenção e obtenha aí bons resultados. Ler com atenção a sua proposta, a proposta de redação e os textos motivadores, lembrando que os textos podem ser gráficos, tabelas, reportagens, e ali por meio deles vocês tiram ideias e esses textos auxiliam vocês na compreensão do tema. Não ficar preso às ideias dos textos motivadores e ir além utilizando conhecimentos das áreas dos conhecimentos que vocês têm, que vocês leram ao longo. Atenção, o futuro não espera. Reinvente-se para o amanhã e comece hoje. Venha para a Faculdade Finon Tec Soma e faça a graduação dos seus sonhos. A Finon Tec Soma oferece cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e extensão, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Ligue 3311 2012 ou 988 23 81 61. Faça o vestibular online www.finon.edu.br. Faculdade Finon Tec Soma, ensino de excelência capaz de construir e reconstruir conhecimentos. Da formação de vocês, não copiar os trechos, como o próprio nome diz, eles servem para motivar e não para copiar. Refletir sobre o tema proposto e reunir as ideias que lhe ocorram sobre o tema, para que você possa não esquecê-las e organizar o seu texto. Desenvolver o seu tema de forma consistente e de modo que o seu avaliador, o seu examinador consiga acompanhar o seu raciocínio. Utilizar as várias áreas do conhecimento, ou seja, mostrando que você tem um repertório sociocultural vasto para elaboração do seu texto e manter-se sempre dentro do tema proposto sem extrapolar. O que é tangenciar um tema? Tangenciar um tema faz com que a sua nota diminua bastante nessa competência, ou seja, você menciona o assunto, entretanto, você não vai direto ao ponto. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui nós temos a palavra-chave, manipulação. Tem outras informações importantes, onde não é qualquer manipulação, é do comportamento do usuário, por onde? Na internet. Ou seja, se você falasse apenas do universo da internet, de e-mail, de site, de Netflix, você estaria tangenciando ao tema. E fugir ao tema, nem sequer mencionar algo que estivesse relacionado à internet. A competência 3 tem a ver com o seu projeto de texto. Você escolheu o seu ponto de vista, agora o que você vai fazer? Selecionar as suas ideias, os seus argumentos, quais argumentos, os tipos de argumentos também, para interpretar, organizar e relacionar as informações. Então lá, quais são esses tipos de argumentos? Você pode utilizar argumento por citação, por comparação, por prova concreta, entre outros. E aqui também, na competência 3, analisa se você conseguiu fazer um projeto de texto. A competência 4, ela diz respeito à coesão textual. O que é a coesão textual? A coesão é a ligação entre as partes do texto. Nós podemos utilizar o que para fazer essa interligação? Preposição, entre as palavras, entre as orações, conjunções, entre os parágrafos também, os operadores argumentativos. Então, são os elementos, os mecanismos linguísticos, na verdade, que nós utilizamos para
interligar o nosso texto. Então, a competência 4 diz respeito, então, à coesão textual. E é importante lembrar que na coesão textual, você não faça um texto de apenas um parágrafo, que você utilize palavras, evite a repetição de palavras por meio de outras, para que o seu texto não fique repetitivo. Um exemplo, por exemplo, numa redação, é quando você inicia um parágrafo, né, de desenvolvimento e você escolhe esse marcador de coesão textual. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso de dados. Então, aí, em primeiro lugar, é um marcador de coesão para mostrar para o leitor que esse parágrafo está associado à tese e que, em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação de sites. Então, isso é importante. Numa conclusão, por exemplo, você vai utilizar operadores argumentativos de conclusão, logo, portanto, por isso, entre outros que têm efeitos de sentido aproximado. A competência 5, ela diz respeito a elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que é isso? Elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. O que é respeitar os direitos humanos? É como, por exemplo, no tema de 2018, de manipulação de dados por meio do controle dos usuários na internet. Então, é você, por exemplo, como houve candidatos que disseram, por exemplo, que as pessoas que são analfabetas e que não têm estudo deveriam ser proibidas de assistir a vídeos. Então, isso é desrespeitar os direitos humanos. Então, na competência 5, se você tiver quaisquer uma dessas atitudes, você perde a sua pontuação nessa competência 5. A competência 5, é importante que você vai construir sua proposta de intervenção. Então, você vai falar o que deve ser feito, quem vai fazer, para que fazer e como fazer. Quem? Governo, família, escola, o que? Campanhas, criação de leis, o governo, né? Como isso vai ser feito, isso tem que estar detalhado, tem que estar materializado e a sua proposta de intervenção, ela não precisa necessariamente apresentar-se na conclusão, ela pode vir tecida juntamente ao desenvolvimento do seu texto. E olha o que é importante observar. Você precisa apresentar uma proposta de solução, né, de intervenção para esse problema, é uma das exigências do Enem, a competência 5 ela vem para isso. Você deve colocar quem vai executá-la, quem são os responsáveis por executar essa proposta, ou seja, onde ela vai acontecer, quem vai executar é o governo, a escola, são as instituições religiosas, quem vai executar? Como viabilizar essa proposta? Como que ela vai ser viabilizada? Pela criação de leis, por campanhas, entre outros. Qual efeito ela pretende alcançar? Ela vai sensibilizar, ela vai conscientizar o que essa proposta ela pretende fazer para minimizar essa problemática que existe, que você já discorreu sobre ela. Então, lembre-se de que o seu texto, você vai, para obter a nota 1000, nós temos que seguir essas 5 competências, que é a competência 1, que é o domínio que você tem da língua portuguesa, a competência 2, que é a compreensão do tema e a estruturação do texto dissertativo argumentativo, a competência 3, que é você relacionar, organizar, escolher as informações que você vai utilizar no seu texto em defesa da sua tese, a competência 4, que é a coesão textual, os elementos de ligação do seu texto, da sua produção textual, e que na competência 5, além de não desrespeitar os direitos humanos, você cria essa proposta de intervenção que é detalhada, colocando quem, o que, como e por quê. E
Como eu disse anteriormente, né? Quais informações você pode detalhar para que essa proposta fique o mais clara possível para minimizar essa problemática. Alguns temas, eles são discutidos para o Enem de 2021 e merece que vocês pesquisem sobre, façam projetos de texto, façam produções textuais, pesquisem acerca deles. Um deles é Caminhos para o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil. Ou seja, você vai pesquisar acerca do SUS, da importância dele, você vai pesquisar sobre medicina preventiva, sobre as campanhas de vacinação, sobre como é feita a distribuição de medicamentos pelo SUS, quais verbas que são destinadas para o SUS. Então, você vai ler sobre. Outro tema importante é com relação à saúde do jovem em questão de Brasil. Tem se discutido muito, por meio do Setembro Amarelo, a questão do suicídio. E chama-se a atenção, nos últimos anos, no nosso país, o número de jovens que se suicidaram. Então, por meio de reportagens, leituras, vocês vão obter esses dados estatísticos e pensar no porquê. Por que o jovem está adoecendo? Por que o jovem está com depressão? Quais são as causas que fazem com que ele esteja assim? Associando também, nesse momento agora, com relação à pandemia e o isolamento social. Os desafios para combater... Outro tema, né? Os desafios para combater o tabagismo no Brasil. Desafios para combater o tabagismo. Então, no seu texto você vai falar sobre o tabagismo, você vai pensar que o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença crônica e tem aí um viés, né, que traz para ser discutido o aumento do número de fumantes por meio do cigarro eletrônico. E, por fim, outro tema interessante que merece um olhar de vocês, os efeitos da falta de consciência ambiental no território nacional. Ou seja, vocês podem pesquisar todos os desastres que aconteceram no nosso, desastres ambientais que aconteceram no nosso país nesses últimos anos. Desejo a vocês uma excelente prova de redação e até breve.